Vamos lá para uma aulinha de análise com Death Note. Peguei aqui um trecho do primeiro mangá para a gente analisar tudo que está sendo falado. Vamos para a análise aqui do mangá. Hoje eu vou lendo e já vou explicando. Aliás, vamos dar uma lida, prestando atenção primeiro na parte em japonês. Está a tradução embaixo, mas não olhe muito a tradução. Em seguida a gente vai analisando. Bora lá. Então, aqui o Raito no quarto dele, né? Abriu lá a gavetinha secreta, puxou o Death Note e. E aparece uma voz. Initeru you da na. Uaa! Naze sonna ni odoroku? Death Note no otoshinushi Shinigami no Ryuku da. Essa parte aqui, né? Naze sonna ni odoroku? Death Note no otoshinushi Shinigami no Ryuku da. Agora, esse balãozinho, né? Sakki no yousu da to, mou sore ga futsuu no note janai tte wakatteru ndaro? Shinigami? Shinigami ka? 驚いてないよ、ルーク。驚いてないよ、ルーク。いや、待ってたよ、ルーク。ほう。死神まで来てくれるとは、親切だ。Agora sim, vamos lá analisar a tradução. Dei uma lida aqui no trecho completo, primeiro, né, pra gente introduzir o tema apenas e vamos entender mais profundamente. Primeiro, ele está ali dentro do quarto, puxa o Death Note, dá uma risadinha e vem a voz do Ryuko ao fundo falando Kini itteru you da na. Kini itteru you da na. Primeiro, vamos para esse kini itteru. Ele vem de kiniru, que é um gostar. E eu já coloquei aqui uma comparação, porque pode ser que você se pergunte. Qual que é a diferença desse cara e do ski, que é gostar também? E uma primeira diferença é quando a gente fala assim em português, por exemplo, né? Ah, eu gostei disso daqui. Tem muita gente, principalmente no início dos estudos, que tende a pegar o ski, gostar, e tenta colocar ele no passado. Fala ski datta, sei lá, gostei desse celular. Konoke ta ski datta, o pessoal fala. Mas tá errado. Porque você soltando um ski datta, você colocou o ski no passado. Então é comum gostava e não gostei, nesse sentido que a gente expressa em português. Duas frases aqui para a gente comparar. Kono café, funiki ga kiniitta. Kono café, café de cafeteria, nesse caso, né? Café de cafeteria. Kono é esta cafeteria. Funiki é a atmosfera, o clima do lugar, nesse caso. Então, se eu falo que alguma coisa ga kiniitta, é que eu gostei, né? Entrou, aí foi do meu agrado, digamos assim. Eu curti. Kiniitta é o passado de kiniru. Gostei. Mas, se eu falo kono café, funiki ga suki datta, daí eu tô expressando aquilo que eu comentei agora há pouco. Que eu gostava, eu não gosto mais. Soa dessa forma. Parece que mudaram alguma coisa, eu gostava, mas agora Moski janai, já não gosto mais. Beleza? Então uma primeira diferença é essa, o kiniru contra o suki, gostar. Uma primeira diferença é nesse sentido que a gente expressa em português de gostei. Toma cuidado para você não falar suki datta, porque a tradução vai ser diferente. Uma segunda coisa é que o suki, ele é um gostar, mas parece que ele tem uma emoção maior, né? Um afeto em relação àquilo que está sendo falado. Tipo, eu gosto de pizza, eu gosto do fulano, eu gosto de não sei quem. Nesses casos a gente usa suki. Mas o kiniru parece uma coisa que você experimentou e daí você gostou. Até por isso também que vai ser bem usado no passado. Kinita, como a gente viu no slide anterior.
Então, vamos fazer uma comparação aqui, ó. Inu ga suki desu. Inu, cachorro. Se eu falo que alguma coisa ga suki, é que eu gosto de alguma coisa. Então, inu ga suki desu. Eu gosto de cachorros. Ficaria um pouco estranho eu falar inu ga kiniru nesse caso aqui, né? Porque não tem bem uma vibe de algo que eu passei a gostar. Não, eu gosto de cachorros. Eu já gosto, sei lá, faz tempo, né? É por isso que eu disse que é algo mais afetivo. Mas se eu vi um cachorro especificamente que eu gostei, daí eu posso falar kono inu kiniitta. Daí sim, né? Este cachorro em particular, eu gostei dele, né? Ele entrou no meu interesse. Eu curti esse cachorro. Alguma coisa assim. Exemplos. この場所 nanka kiniitta. 場所, lugar. この場所, este lugar. Nanka pode ser alguma coisa, de algum jeito. Kiniitta, eu gostei. Então, não sei explicar bem, mas eu gostei de alguma coisa desse lugar. この場所 nanka kiniitta. Outro exemplo. その映画あんまり気に入らなかった. Aqui, daí, na negativa, né? 気に入らない, não curtir, não gostar. E foi colocado no passado. 気に入らなかった, não gostei. E amari, não muito. その映画, esse filme. Eiga, filme. その映画, esse filme. Se eu falasse amari suki janakatta, usando suki, expressa uma ideia de eu não gostava muito. Ah, então agora você gosta? Percebe a diferença entre os dois? Tem que tomar cuidado com isso. Então, entendemos aqui o kiniru. Voltando para a frase do Ryuku, ele fala kiniitteru. Lembram da forma teru, teiru? Se você não conhece ela ainda, você pode acessar aqui o nosso canal na aba playlists, que tem um curso de 21 aulas. E um dos tópicos que eu ensino lá é a forma teiru, que ela pode expressar algo que está acontecendo ou um estado contínuo da ação. Como assim? Kiniitteru é nessa ideia de estado contínuo, porque ele passou a gostar, mas continua gostando, né? Ele está curtindo. E esse yoda é numa ideia de parece que. Então parece que você curtiu isso aí, hein? Dana é mais um jeito de falar aqui no final. Como se fosse esse em português. Então, parece que você curtiu, hein? Parece que você gostou, hein? Do Death Note, no caso. E ele vira, o Raito vira, vê o Ryuku e assusta, né? Até no live action virou meme. Porque o cara faz maior escândalo, né? No live action da Netflix. O cara sai gritando e tal. Mas, ó, aconteceu no mangá também. Naze sonna ni odoroku? Naze é um jeito de falar por quê. Mas até mais do que doshite, por exemplo, que é outra palavra que significa por quê também. Parece que tá entrando mais profundamente na razão. Então, por que sonna ni, tanto assim, odoroku? Odoroku é se surpreender, assustar. Então, por que está tão surpreso? Naze sonna ni odoroku? Desu no oto no otoshinushi. Vamos por partes aqui, ó. Esse otoshinushi é o dono, mas no caso a pessoa que perdeu, né? Ele até tá linkando através da partícula no, Desu no oto, Death Note, com isso de dono, mas otoshinushi é o dono barra a pessoa que perdeu alguma coisa, né? A pessoa que derrubou alguma coisa. Então, eu sou o dono, eu sou a pessoa que perdeu, que derrubou o Death Note. Shinigami no Ryuku. Aqui o no tá ligando o Ryuku com Shinigami. Então, eu sou o Shinigami Ryuku. Nesse caso aqui, né? Não é tipo, eu sou o Shinigami, o deus da morte do Ryuku. Não, eu sou o deus da morte Ryuku. E o final dá afirmando alguma coisa. E eu deixei separado aqui também para você entender um pouco melhor a formação dessa palavra otoshinushi. Porque vem do verbo otosu, otoshimasu, que é um derrubar barra perder. Como nesse caso aqui, ó.
Saifu o otoshimashita. Saifu o otoshimashita. Saifu, de carteira. Otoshimashita, eu derrubei, eu perdi. E estou indicando com o que eu perdi. Que foi a saifu, a carteira. Sumaho o otoshite gamen ga wareta. Aqui no sentido de derrubar mesmo, né? Otosu, eu falei que pode ser derrubar ou perder. Aqui o verbo foi colocado na forma T, porque a frase não acabou. Estou indicando com o que eu derrubei, que foi o smartphone, o smartphone, o celular. Eu derrubei ele e, quando eu coloco o verbo na forma T, muitas vezes é como esse i em português, né? Eu derrubei e gamen ga wareta. Gamen é de tela, então gamen ga wareta, quebrou, né? Trincou a tela. Portanto, otoshinushi vem desse verbo otosu, derrubar, perder. Otoshinushi, a pessoa que perdeu, o dono do objeto, pode ter esse sentido. O sagashiteimasu. Sagashimasu, procurar. Sagashiteimasu, estou procurando, está procurando, estão procurando, estamos procurando, depende do contexto, né? Posso indicar com o aqui, indico com o que está procurando, que é o dono do objeto, da coisa que foi perdida. Otoshinushi o sagashiteimasu. Estamos procurando, estou procurando o dono do objeto perdido. Aqui o Riku falou que ele é o dono do objeto perdido, o Death Note, no caso. Ele é a pessoa que derrubou o Death Note. Lembra que ele derruba lá do mundo dos deuses da morte? E cai perto de onde o Raito estava, né? Ele vê pela janela caindo. Pelo menos no mangá é assim, não lembro se no anime é o mesmo esquema. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.